Buenas pessoal, segundo vídeo do canal e este vídeo é bem especial, pois é o vídeo em que eu falo para vocês todos os filmes que eu assisti no mês de agosto. Gente, o primeiro filme que eu assisti no mês de agosto chama-se Videofobia. Um filme japonês de 2019, dirigido por Daisuke Yamasaki, que é um filme sobre uma jovem que ela faz vários tipos de trabalho para ganhar o pão, e a vida dela muda a partir do momento que um homem grava um vídeo íntimo dela sem ela saber que ela estava sendo gravada. É um bom filme que aborda questões do trabalho e também as questões do direito à privacidade digital. É bastante interessante e ele está disponível na Filmica. O segundo filme que eu assisti chama-se Matador de Aluguel. No título original, Roadhouse. É um filme de 1999, dirigido por Rod Harrington. É um filme que foi estrelado pelo Patrick Swayze. Apesar do filme se chamar Matador de Aluguel, ele não seria um matador de aluguel, ele seria uma espécie de segurança, um super segurança que foi cuidar de uma casa de shows, né, uma boate, para evitar que tenha brigas, e tem briga pra caramba, né? É um filme assim razoável, assim, desses de ação, desse entremeio dos anos 80 e 90. É um filme também que tem bastante cenas de briga, né, de ação. Então, vale a pena assistir nesse filme. Não tem muita coisa para fazer, é um filme interessante para se ver. E está disponível no MGM Plus. Outro filme que eu assisti foi Bill e Ted Encare a Música, de 2020. Olha, o que eu posso dizer desse filme? É um filme bem fraco. Né? Um filme bem fraco, mais um filme daquela onda movida por nostalgia, né? de continuações depois de não sei quantos anos. Um filme bem fraco comparado aos dois primeiros filmes. Os dois primeiros filmes eu assisti, os reassisti, melhor dizendo, em julho. Né? Acabou caindo um pouquinho da minha avaliação. Né? Antes eu tinha dado nota 8 para ambos, caiu para 7, mas eu penso que 7 ficou mais pela nostalgia mesmo, né? Que são filmes bem bobinhos, né? Se a gente parar para pensar, né? Mas pela aquela coisa o César do passado, de sei lá, da adolescência, me fez dar 7 para os dois filmes, né? Agora esse aí eu tenho que dar 4, porque é bem fraco, ao contrário dos dois filmes anteriores. A trilha sonora é bem pobrinha, sabe? O roteiro também eu odeio essa coisa de falar, roteiro tem furo. Todo roteiro tem furo. Não existe um roteiro perfeito. Mas esse roteiro aí é nem furo, ele é uma piscina, né? Uma piscina olímpica o negócio, né? Então é muito ruim o filme. Só se você tiver muito na vibe da nostalgia para assistir, porque sinceramente eu acho que, sei lá. Outro filme que eu assisti é um filme senegalês, né, uma produção Senegal-França, chamado Frank, que é um filme sobre a história de um músico e ele não consegue pagar o aluguel de onde ele mora, e a proprietária do local acaba pegando o instrumento dele como forma de coação para que ele pague o aluguel. É um filme que ele é relativamente curto, né, ele tem, acho que, na casa de 48 minutos, mais ou menos. E é um filme de 1993. Né? Ele é um filme que mostra bem, né, a questão do que a Europa fez com a África. Né?
a questão de deixar o continente às mínguas, né? Absorveu tudo que o continente tinha e sabe, a questão da escravidão, tudo. E você vê refletido no filme, né? Um filme muito interessante. Ele tem um humor bem leve, mas ele tem bastante impacto na questão social, né? Que a gente acaba vislumbrando pela tela, né? Ele está disponível na Fílmica. Outro filme que eu assisti foi Califórnia, dirigido pela Marina Persson, ex-VJ da MTV. Um filme muito bom, né, que trata a vida de uma adolescente nos anos 80, cujo sonho dela é morar na Califórnia com o tio, que é jornalista cultural. Só que há uma reviravolta nesses planos, pois o tio acaba indo para o Brasil repentinamente, né, e tudo muda. Né? Um filme muito bom, uma trilha sonora bem interessante, com várias músicas assim do começo dos anos 80, né? Tanto músicas brasileiras quanto músicas em inglês, né? No caso, músicas de bandas inglesas e americanas. Mas é um filme bem interessante mesmo, bem interessante. Eu gostei pelo fato das referências, enfim. Esse filme está disponível tanto na Fílmica quanto no Belas Artes à la carte. Outro filme que eu assisti foi Capitão América Admirável Mundo Novo. Mais do mesmo, os filmes de heróis da Marvel, aquela coisa interminável, uma continuidade, sei lá, eu acho que por mim, ou há alguma coisa nova nesse tipo de gênero, ou então, sei lá, deixa pra lá, né? Tá disponível no Disney Plus. Outro filme cujo título, tanto o título nacional quanto o título original, são enormes, né? Tudo que você quis saber sobre sexo, mas sempre teve medo de perguntar, né? Que é exatamente a mesma coisa nos dois títulos, né? Muda só a tradução literal. O filme do Woody Allen, de 1973, um filme bacana, uma antologia de contos, né, todas intermeadas na situação sobre sexo, tudo. É um filme interessante, um filme que nota 7 de 10, um filme que vale a pena assistir, né? Está no MGM Plus. Outro filme que eu assisti, que não tem título em português, pelo menos eu não encontrei, é um documentário do Werner Herzog, que se chama The Fight Within, a Hacking to Katja and Maurice Kraft. É um filme de 2022, é sobre a história de dois vulcanologistas que acabaram tendo suas vidas ceifadas, né, durante a erupção do Monte Unzen, no Japão. E esse documentário conta a história de ambos, né, a trajetória dos dois, né, como cientistas de exploração de vulcões, tudo. E é um filme assim, ele é chocante e bonito ao mesmo tempo, né? Ele é um filme... Nossa, as imagens desse filme são impressionantes, né? A lava, aquela coisa toda, né? São coisas que eu acho que talvez o melhor blockbuster assim, desses filmes bilionários estadunidenses não conseguiriam filmar, porque as imagens são impressionantes, né? E no caso a gente fica, né, naquela coisa, né, do trabalho, né, que é o trabalho dessas pessoas realmente estar no momento das erupções dos vulcões, e também um filme sobre finitude, né? A vida é bem curta, a gente tem que aproveitá-la, né? Mesmo que seja para explorar um vulcão em erupção, né? É um filme que vale muito a pena assistir, um filme comovente, e eu recomendo, assim, na minha opinião, um filme 10 de 10. E esse filme aí ele não está disponível em nenhum streaming, né? Ele está disponível no YouTube, né? Tem alguns vídeos que foram subidos do filme. Inclusive, acho que um dos filmes é o próprio Discovery que subiu.
então vale a pena assistir. Outro filme que eu assisti, Mãe Só Há Uma, um filme brasileiro, da Mula Laerte, que conta a história de um adolescente que, por conta de uma batida policial em sua casa, ele acaba descobrindo que ele foi raptado por sua então mãe da maternidade, e aí ele se vê numa situação em que ele tem que se adaptar à família biológica dele. Então vai surgir muitos problemas, muitos choques culturais, porque a família é bem diferente da família onde ele estava. Então é um filme bastante interessante também, vale a pena assistir. Ele está disponível por enquanto só para aluguel no YouTube. Outro filme que eu assisti foi o Garoto do Futuro 2, que, olha, sinceramente, o filme anterior já foi ruim, com Michael J. Fox, Esse filme aí é a mesma história, só que com o primo do Michael J. Fox, porque me parece que ele não topou fazer esse filme porque ele já ficou meio famosinho por conta de Volta para o Futuro, e ele acabaram escalando um outro ator, e esse ator faz o papel do primo, do personagem do Michael J. Fox, e descobre que também é um lobisomem. Só que, assim, ao contrário do Michael J. Fox, que ele foi um caso do filme, que já era ruim, o primeiro filme já era ruim, mas esse filme, ele, ao invés de ser um jogador de basquete, ele entra para a equipe de boxe da universidade. E aí é aquela história, ele virou lobisomem, ele bate em todo mundo, ele é super forte, e etc, Outro filme que, sinceramente, se o primeiro já não tinha muita razão de ser, esse aí, então, sei lá, eu ainda dei nota 2 de 10, podia ter dado 1, mas 2 de 10, porque se não tem muita coisa pra fazer, eu acho que até que ajuda a passar a hora, E assim, o curioso desse filme, que é o Garoto do Futuro, que é um filme que, no caso, o primeiro filme, o Garoto do Futuro 1, ele veio antes de Volta para o Futuro, só que ele foi lançado posteriormente, ele acabou não emplacando muito no cinema tal, e aí com o sucesso de Volta para o Futuro, esse filme caiu na graça das locadoras, e aqui no Brasil houve a picaretagem, a grande ideia, eles estabelecerem um link entre este filme, O Garoto do Futuro, e De Volta para o Futuro, só que não tem uma coisa a ver com a outra, É um filme que não fala nada sobre o futuro, é um filme de lobisomem, mas por conta do Michael J. Fox, eles tentaram estabelecer um vínculo entre os dois filmes, Mas, na minha opinião, sinceramente, esse filme está disponível na MGM Plus. Outro filme que eu assisti foi o Sombria, um filme de 1993 de George Romero, o mestre do horror. George Romero, ele fez esse filme, um bom filme, um filme que eu dei nota 6 de 10, que conta a história de um escritor que um sujeito chega para ele, meio que chantageando ele, dizendo: eu sei que você é o escritor de tal livro, porque assim, ele assina certos livros sob um pseudônimo, e justamente são livros que não têm a ver com a obra dele, são livros mais violentos, tem uma temática mais apelativa, então ele não queria ter associado a obra que ele costumeiramente escreve com essas obras mais pesadas, Só que assim, foi descoberto que ele realmente é o escritor, surge um cara aí chantageando ele, e aí ele decide ir a público e realmente falar: olha, eu sou o fulano de tal. Só que aí o suposto escritor, que não existe, que seria um pseudônimo, ele toma forma e ele aparece e começa a matar gente e persegue o escritor. É bem interessante, um filme, assim, um horror cósmico, um horror cósmico. Ele é baseado na obra de Stephen King, e vale a pena assistir, vale a pena, é bem interessante. Então esse filme ele está na MGM Plus. Outro filme que eu assisti foi Desterro,
É um filme brasileiro de 2020, dirigido por Maria Clara Escobar. É um filme que ele fala sobre um desaparecimento repentino de uma mulher. E aí esse desaparecimento coloca a família inteira em situação de confusão. É um filme bem interessante. Eu dei nota 5 de 10, mas assim não é um filmaço, mas também não é um filme ruim. É um filme médio, mas é um bom filme. Um bom filme. Eu acho que os personagens eles são um pouco, digamos assim, anódinos, né? Eles não têm muita profundidade. Não sei também se foi a intenção da diretora, né, que os personagens fossem um pouco mais vazios, mas me parece que careceu um pouco mais de estrutura dentro dos personagens, né? Um pouco mais de construção. Careceu um pouco mais de construção dentro dos personagens. Mas é um bom filme, vale a pena assistir. Esse filme está na Fílmica. Outro filme que eu assisti, Sonata de Tóquio, filme de Kiyoshi Kurosawa, um filme de 2008. Filme muito bom, excelente filme. Filme que conta a história de um pai que foi demitido e toda a família dele se desestrutura por conta disso, né? Porque, assim, ele é demitido, só que ele passa os dias com um outro amigo que também é demitido da empresa e ambos estão procurando trabalho, encontram. Eles não conseguem se encaixar nas vagas que eles já estavam antes. E aí tem uma série de subtramas, né? O foco seria nos pais, mas tem também a questão dos filhos, né? Tem um menino que é uma criança, então ele tem vontade de ser músico, então ele toma umas aulas de piano meio a contragosto do pai. Tem um outro que ele não tem muita perspectiva de vida, né? Ele já é quase um adulto, né? Acho que ele tem 17 anos no filme, mas ele vive de distribuir papéis na rua, então ele não tem muita perspectiva de trabalho também, e ele acaba aceitando ser um mercenário nas Forças Armadas estadunidenses, né? Porque abre-se um programa de estrangeiros dentro do exército americano, então ele decide ser um mercenário, ir para a guerra e de repente morrer para um país que nem é o dele, né? E tem a questão da mãe também, né? Que a mãe ela se sente meio escanteada. É um ótimo drama familiar. E mostra bem que o Japão não é esse mar de rosas que muita gente por aqui pinta, né? Que acha que não, eu vou ganhar milhões de reais em dólar no Japão, e não é bem assim. O próprio povo japonês já não tem emprego. E dirá um estrangeiro ir lá e não conseguir nada, né? Esse filme está na MUBI. Outro filme que eu assisti foi Babylon, né? Um filme de 1980, um filme inglês, né? Um filme que conta a história de um jovem descendente de jamaicanos e ele é envolvido com a cena derby de Londres. Só que aí ele e os amigos eles têm que lidar com a ascensão da extrema-direita na Inglaterra, né? É bem interessante também o filme, ele tem aquele ponto de vista da época mesmo, ele é um filme fresco, né? Ele foi feito na época que o National Front, que é o principal partido de extrema-direita da Inglaterra, subiu ao poder, né? Não que subiu ao poder, né? Mas eles estavam numa ascensão franca naquela época, né? Inclusive batendo de frente com o movimento punk, apesar de não ter assim uma referência direta ao movimento punk, ele é mais focado no movimento dub jamaicano, mas é um filme ótimo, a trilha sonora muito boa, vale a pena assistir. O filme tem nota 8 de 10, então esse filme está na Fílmica, vale a pena assistir. Outro filme que eu assisti se chama A Misteriosa Morte de Pérola, um filme de 2014, um filme brasileiro, um filme que conta a história de uma mulher que vive sozinha numa casa, assim, um apartamento, mas é um lugar bem sombrio, e ela acaba convivendo com algumas coisas estranhas à volta dela. É um filme
bastante interessante, né? Um terror meio atmosférico, assim, digamos, né? Meio gótico também. Gostei bastante da narrativa não linear e dos poucos diálogos, né? Porque eu acho que às vezes no cinema o pouco é mais, né? Quando não tem muita coisa, muita firula, muito floreio, sabe? Às vezes quando você tem aquelas imagens contemplativas, eu acho que cai bem assim, em determinados filmes, que é o caso desse filme, né? Gostei também da mistura, né? De imagens digitais com o VHS, né? Tem algumas cenas que elas são filmadas em VHS, eu gostei dessa mistura, né? Desse toque experimental no filme. Esse filme está na Fílmica. Um outro filme que eu assisti chama-se O Nosso Mundo, um filme sul-coreano de 2016 que conta a história de uma menina pobre que ela é esnobada pelas outras colegas. E aí a vida dela muda quando chega uma outra menina de outra escola, uma menina assim, de classe média alta, e elas acabam ficando amigas, né? Então é um drama infantil bem interessante, né? O elenco infantil é bem bom também e convence, né? Então esse filme ele está na Fílmica. Outro filme que eu assisti chama-se Posse, A Vingança de Jesse Lee. É um filme estadunidense de 1993, um western, só que um western diferente, né? Um western protagonizado por negros. Que conta a história do destacamento da infantaria estadunidense durante a Guerra Hispano-Americana, um destacamento feito exclusivamente por soldados negros. E esse grupo de soldados negros se torna um bando com o fim da guerra, pois eles vão até uma cidadezinha para vingar a morte do pai do líder deles, né, do líder do bando. Filme dirigido por Mario Van Peebles, né, filho de Melvin Van Peebles, grande cineasta blaxploitation. E vale a pena assistir. É um filme que está na MGM Plus. Outro filme que eu assisti, na verdade reassisti, um filme chamado Jogue a Mamãe do Trem, de 1987. Filme dirigido por Danny DeVito e também estrelado por ele. É um filme engraçado, né? Apesar do tema ser um tema meio estranho, né? Que é a história de um estudante de escrita criativa que ele é atormentado pela mãe, né? A mãe acaba com a vida dele e tudo, e ele tem vontade que a mãe morra. Só que uma dessas, ele não tem coragem de matar a mãe, né? Tem esse problema também. Só que numa dessas, ele ouve um professor dizendo que ele queria a ex-mulher dele morta. E aí o que ele faz? Ele vai atrás da ex-mulher do professor e supostamente a mata. Vou deixar aqui aberto, né? Pra vocês, se você não viu o filme, pra você, sei lá, ver lá. Ele supostamente mata a mulher e aí ele procura o professor e disse: olha, eu fiz o que você me pediu. Né? Que na cabeça dele o professor tinha combinado isso com ele. Agora eu quero que você mate a minha mãe. E aí é uma situação... É um filme bem interessante, com bastante referências aos filmes do Hitchcock. É um filme interessante, eu dei nota 7 de 10 e vale a pena assistir. É um clássico assim dos anos 80, um bom filme. Esse filme está disponível no MGM Plus. Outro filme que eu assisti chama-se Jesus Lopes, ou Jesus Lopes, que conta a história de um corredor de Stock Car, penso que seja, né? Ele acaba falecendo por conta de um acidente de moto e cabe ao primo dele concluir, né, o campeonato no lugar dele, também como uma forma de homenageá-lo. Um filme argentino, né, um filme interessante, né, um filme de 2021, um filme bem bom, assim, vamos dizer até. Eu dei nota 8 de 10.
E tem várias referências interessantes no filme, né? Eu não vou ficar falando para não dar spoiler, mas se você puder assistir, dá uma olhada no que vai acontecendo no filme e você vai pegando as referências. É um bom filme. Esse filme está na MUBI. Outro filme que eu assisti chama-se Rábia, né? Um filme francês, também deste ano, assisti no cinema. E é um filme que conta uma história insólita, né? De jovens francesas que vão até a Síria ou o Iraque, não sei bem, para se candidatarem a serem esposas de combatentes do Estado Islâmico. Né? É um filme assim bastante pesado, digamos assim, né? Sob o ponto de vista da situação. Ele é um filme que tem um certo teor, né, de violência gráfica, mas ele não tem um roteiro tão bom, né? Eu penso que o roteiro poderia ser um pouco mais profundo. Mas é um bom filme, ao que se propõe, né? Eu dei nota 6 de 10 e tá no cinema ainda para assistir, então se tiver afim de ir no cinema, a hora é agora. Outro filme que eu assisti foi Ronin, ou Ronin, de John Frankenheimer, né? Um filme que conta a história de um grupo de criminosos que se unem para pegar uma maleta cujo conteúdo seja uma super arma que está para cair nas mãos da máfia russa ou da máfia irlandesa. Né? Tá em disputa entre essas máfias e esse grupo de criminosos tenta passar na frente deles. Então é um filme bem interessante, um filme do John Frankenheimer, como eu falei, e também ele é estrelado pelo Robert De Niro, um filme dos anos 90, de 1998, e vale a pena assistir, um bom thriller policial, e ele tá na MGM Plus. Outro filme que eu assisti foi Senhoritas em Uniforme, talvez o filme mais antigo que eu assisti nesse mês de agosto, né? Um filme de 1931, um filme alemão que conta a história de uma jovem que ela é colocada num internato pela tia e ela acaba se apaixonando pela professora. Então é um filme que ele lida com as questões da lesbianidade, né? E me intriga o fato, né, que ele foi lançado um ano antes do regime nazista. Né? Um ano depois, Hitler ascendeu ao poder e aconteceu tudo aquilo que a gente já sabe que aconteceu. Né? E o que me intriga é esse filme ter sobrevivido ao regime nazista, né? Porque é um filme bastante progressista, até para a época, né? É um filme, inclusive, que conta só com um elenco feminino. Eu não lembro de ter visto nenhum personagem masculino. E lida com essa questão da lesbianidade. Né? Então, é um filme que estava muito à frente do seu tempo e que bom que sobreviveu ao regime nazista. Né? Esse filme está na MUBI. Outro filme que eu assisti se chama Naked, um filme inglês de 1993. Um filme que estava na minha lista já há um bom tempo, porque eu encontrei numa lista de filmes pós-punk e há bastante tempo eu queria assistir esse filme. Né? É um filme que conta a história de um vagabundo de Manchester, que ele se envolve com umas coisas pesadas e ele acaba indo para Londres para tentar encontrar uma ex-namorada e tentar fugir dos problemas dele, enfim, né? E aí ele chega lá e ele se envolve em mais problemas ainda, né? Então, é um filme ótimo, é um filme que eu gostei bastante, só que eu não recomendo esse filme para pessoas que tenham problemas com temas sensíveis, né? Pois é um filme que ele tem uma dose bastante acentuada de niilismo, né? Um drama nihilista, e tem aquela coisa da comédia cínica inglesa, né? Mas ele aborda alguns temas bastante sensíveis, então para quem tem uma certa sensibilidade com certos temas que eu não vou falar aqui para o vídeo não cair, né? Porque o YouTube ele também tem problemas com temas sensíveis. Fica aí no ar aí e
Se você tiver a fim de assistir, vale a pena, mas desde já eu deixo a advertência. Outro filme que eu assisti chama-se Da Eternidade. É um filme sueco de Roy Andersson. Um filme assim bastante surrealista, digamos assim, né? Um filme que ele não tem também uma história. É um filme que ele é mais ou menos assim, é um casal que está flutuando no céu e aí a gente acompanha a vida de outras pessoas no planeta a partir da visão deles, né, o que eles estão vendo, né? Então tem cenas de guerra, tem cenas de brigas entre pessoas. É um filme, como eu falei, é um filme surreal, é um filme que é bem no estilo desse diretor, né? Ele tem esse estilo mais provocativo, não linear também. É um filme que vale a pena assistir. Eu dei nota 6 de 10. É um bom filme, vale a pena ver. E esse filme está na MUBI. Outro filme que eu assisti foi Insônia, um filme de Christopher Nolan, né? O grande Nolan. Mas é aquela coisa, né? O Nolan ele tem dificuldade em transmitir emoções em seus personagens, né? É um filme bastante blasé, né? Apesar de ser estrelado pelo Al Pacino, conta a história de um detetive que ele investiga a morte de uma adolescente e aí ele procura, no caso, o grande suspeito, né? Então tem aquela coisa, né? Um filme policial, ele tenta ser um filme noir, mas não sei, é aquela coisa, né? Eu ainda penso, assim, que esse talvez seja um dos melhores filmes do Nolan, mesmo dando nota 5 de 10. Porque, assim, o filme é interessante, mas ele tem aquele ritmo anódino, sabe? Você tá assistindo. E engraçado que o filme se chama Insônia, mas aos poucos ele vai meio que te derrubando na cama, se você tá na cama, se tá deitado. Mas é aquele jeitão do Nolan, né? Aquele jeitão lá enfim, né? É o tipo de filme que ele costuma fazer e talvez seja uma marca dele de deixar os personagens com um jeitão blasé, sei lá. Outro filme que eu vi foi O Lobo de Snow Hollow, filme de 2020, um filme bem fraco, né, que conta a história de um policial que é filho do xerife e ele começa a investigação do assassinato de várias mulheres da cidadezinha e todo mundo acha que é um lobisomem que está por trás disso e ele acha que não, que é um assassino. Mas o filme ele é bem fraco, né? É um filme que ele tem uma dose de terror, que é um terrorzinho ok, mas não tem muita coisa também. E não convence muito como comédia também, sabe? Apesar de ele se vender como um terrir, ele não convence muito como comédia. Então é um filme que, na boa, bem fraco, nota 4 de 10. E o detalhe também para a montagem desse filme que é caótica, sabe? Ele fica com uns flashbacks assim meio loucos, assim, tipo assim, o cara tá em tal lugar, aí ele começa a lembrar que ele tava em outro, sabe? É horrível a montagem, é horrível, terrível. Mas enfim, fica aí a nota 4 de 10, né? Acho que eu ainda fui generoso por dar essa nota, né? Caso alguém tenha interesse, ele está no MGM Plus. Outro filme que eu assisti foi Na Calada da Noite, um filme de Robert Benton de 1982, que é estrelado por Meryl Streep e Rob Schneider. É um filme bem interessante. Ele conta a história de um psiquiatra que ele se vê envolvido no assassinato de um paciente depois que ele conhece a ex-amante do paciente, né? Então é bem interessante esse filme, né? A Meryl Streep como uma femme fatale, né? Clássica. Para esse filme eu dei nota 6 de 10, né? Um bom filme também. E assim, o grande problema desse filme é que ele tenta ser um diálogo
né? Um diálogo, no caso, um diálogo estadunidense. Só que ele não tem a ousadia necessária para isso, né? Ele podia ser um pouquinho mais gráfico, né? Podia ter um pouquinho também daquela malemolência italiana, né? Mas infelizmente não tem isso. Poderia ser bem melhor. Um bom filme. Poderia ser um ótimo filme se ele tivesse um pouco mais de coragem. Mas vale a pena assistir. Ele tá na MGM Plus. Outro filme que eu assisti se chama Por um Triz, ou Out of Time, de 1990, não, 1990 não, 2003, um filme de 2003, que ele é estrelado pelo Denzel Washington, mas é um filme também meio morno, sabe? É a história de um chefe de polícia que ele se vê envolvido na morte da amante. E aí ele tem que ficar correndo contra o tempo pra provar que não foi ele que matou, aquela coisa toda, né? Aquele clichê de filmes de suspense, assim, da década de 90, 2000. Mas é um filme também que, sabe, se você não tem muito o que fazer, vale a pena assistir. Mas é mais um filmezinho ok, né? Nota 4 para esse filme de 10, né? Um suspensezinho bem morno, mas tá aí esse filme que eu vi em agosto. Outro filme que eu assisti se chama Harry e Sally Feitos Um para o Outro, né? Uma comédia romântica de 1989, um excelente filme, diga-se de passagem, né? Um filme que talvez, eu tinha dado também para o filme do Herzog 10, esse também eu tive que dar 10 porque, olha, se não é uma das melhores, é a melhor comédia romântica da história. Um ótimo filme que mostra as idas e vindas de dois amigos, né, o Harry e a Sally. E assim, chega uma hora que eles vão acabar se bicando, né? Só que assim, é um filme muito bom, o roteiro é inteligente, as atuações são ótimas, né? Principalmente do Billy Crystal, da Meg Ryan. Então é um filme que realmente ele cativa a gente, né? Dá aquele calorzinho, né? Naquela comédia romântica, morango do amor, vamos dizer assim, né? É uma comédia romântica, um creme brulee, uma coisa mais sofisticada, mais gostosa de se comer, né? Vale muito a pena assistir esse filme e ele está disponível na MUBI. E o último e não menos importante filme que eu assisti se chama Sob o Domínio do Medo, o The Manchurian Candidate, um filme de 1962, dirigido por John Frankenheimer, outro filme do Frankenheimer que eu assisti esse mês, que é o clássico filme de cinema paranoia, né? Que conta a história de um soldado que lutou na Guerra da Coreia e ele foi transformado numa máquina de matar por conta de lavagem cerebral. Então é um filme muito, muito bom, muito interessante e vale muito a pena assistir, gente. Vale muito a pena assistir porque é um clássico, não só porque é um clássico do cinema, mas porque é um thriller eletrizante, né? Do começo ao fim. Tá certo que eu me senti um pouco incomodado com um personagem lá que ele era um yellow face, né? Era um personagem branco vestido de asiático, né? No caso de não sei se era um ex-soldado coreano, alguma coisa assim, né? Mas isso me deixou um pouco desconfortável no começo do filme, mas quando o filme rola, não tem como, né? Então, é um ótimo filme, nota 9 de 10, e vale muito a pena assistir esse filme, vale muito a pena, e esse filme está disponível na MGM Plus. Então, gente, foram todos esses os filmes que eu assisti em agosto. Se vocês tiverem a fim de assistir alguns ou todos, a chance é agora. Ok, gente? Então tá, o vídeo de hoje foi esse.
Se você não está inscrito no canal, se inscreva, dá o joinha também para ajudar a alavancar o canal. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.